Vocês têm que dar aula mesmo. Ai, senhor. Ô, professor, deixa Eu. eu te fazer uma pergunta. O que que você vai fazer hoje? Matéria nova, exercício, Então, revisão, vamos fazer o seguinte, eu revisão? vou terminar com vocês um pouquinho que eu estava falando de função seno, que a gente viu na aula passada. Aí, amanhã a gente faz revisão, tá? Porque aí eu vou Tá. separar alguns exercícios. Eu falei para vocês que eu zerei todos os exercícios do Superprod de trigonometria dessa parte, porque não tem muito. Aí eu vou Verdade. procurar aqui dentro do site do SAS, que eles têm uma plataforma também, algum pouco mais de exercício e mando para vocês fazerem. E amanhã a gente Tem. corrige, tá? Uhum. A prova trimestral tá difícil? Não, que eu me lembro, não. Não é. Tá, né? Já que você tá falando isso. Vamos acreditar. Mas você tá falando, desconfia. Professor, Pois não. tipo assim, você falou que vai cair na prova o capítulo 14 e 15. Só que aí o 15 é aquele negócio lá de que a gente Calma, meu tava amor. vendo de Ó, função lembra que a senoide. gente mudou. Vou até escrever aqui, ó. Na prova trimestral, eu mudei com vocês, Ah, tá? 12, 13 e 14, perdão. Isso. Na prova trimestral, eu vou cobrar os capítulos 12, 13 e o 14. Tudo bem? Sim, tudo bem. Só para Então, é que vocês o entenderem. capítulo 14 é aquele lá que a gente estava aprendendo na última aula da função lá. Não, não. O capítulo 15 que é de função. Eu tirei porque não ia dar tempo de dar mais coisas sobre Ah, ele. amei. Amém? É por isso que eu estava preocupada. Então, ó, no capítulo 12, a gente viu arco duplo e arco triplo, mas aí arco triplo eu não vou cobrar, tudo bem? No capítulo 13, é arco metade, A gente relaciona com o duplo. Uhum. certo? E no capítulo 14, são aquelas duas fórmulas, né? E aí transforma, soma em Esse é o mais chatinho, né, Mister? produto, esse é o mais chatinho. E aí tem também o caminho contrário, né? Que é de produto transformando em soma. Mas, ó, eu garanto para vocês que na prova eu coloquei no máximo 3 questões desse capítulo 14, tá? Acho que são 3 questões dele e as outras 7 questões são tudo do capítulo 12 ou 13. O que tem menos é arco metade. Tem mais é mais arco duplo, porque arco duplo é o que mais cai no vestibulares, tá bom? Uhum. Então, eu cobrei aquilo que mais cai pensando em vestibular, prova de militar, pensando nas provas que vocês vão enfrentar na vida, tá? E aí, essa daqui do capítulo 14, eu tenho exercício aqui que eu não mandei ainda para vocês. Mas arco duplo e arco metade, como a gente já fez a S, eu já mandei uma lista minha que eu tinha, então tem que procurar mais. Entendeu? Aham. É por isso que eu tô sem exercício dessa parte. Mas eu vou Professor, a achar. gente pode estudar pela lista que você tinha mandado da última vez. Também, mas é que como eu já corrigi ela com vocês, eu quero ver algumas coisinhas novas para lembrar com vocês e tudo mais. Eu vou procurar aqui, eu vou caçar. Eu acho, eu sou o achador de exercício. Enfim, acho que é isso. Tá bom. A gente está vendo função sino, né? Paramos a função genérica. Isso, Isso. é. A gente está no livro 5, aí é capítulo 15, e aí a gente está vendo a função seno. E a função da montanha-russa, lá, né? Cheio de altos e baixos. Certo? Sim. Aí na Aí você função explicou o seno, parâmetro A. isso, eu expliquei essa função genérica aqui, que é f de x, ou a gente pode usar y, né? Igual a mais b, que multiplica o seno de cx mais d. E aí a gente já viu o parâmetro A, que ele é responsável pela translação que vai para cima ou para baixo, né? A translação vertical. Aí,
a ideia da aula de hoje, se der tempo de fazer bonitinho, é mostrar o parâmetro B. Ele é responsável por mexer na amplitude. O que é a amplitude? A amplitude, eu brinco com os alunos, que é o tamanho da curvinha, o tamanho da montanha. Seria o seguinte, ó, eu vou desenhar aqui o eixo Y e o eixo X, e aí a gente vai fazer o gráfico da função seno de X. E é a base nossa, ela vai ser a nossa base, a nossa referência. Então, eixo X, eixo Y. Aí o Y ele vem aqui, 1, menos 1 e o 0. Aí no X eu tenho 0, π sobre 2, e 3π sobre 2 e 2π. E aí eu vou construir uma função, essa função aqui, ó, f de x igual a seno de x. Aí vocês lembram, né, que a gente vai substituir aqui o x por esses arcos, e aí fica assim. O seno de 0, quando o x for 0, vai ser 0. O seno, quando o x for π sobre 2, vai ser 1. O seno, quando o x for π, volta a ser 0. Quando ele for 3π sobre 2, é menos 1. E quando ele for 2π, volta a ser 0. E aí fica esse gráfico, né? Primeiro quadrante crescente, segundo quadrante decrescente, terceiro também decrescente, e no quarto crescente. Beleza? O que é a amplitude? Esse tamanho aqui, ó, do morrinho, que eu estou fazendo em verde, esse tamanho que ele tem aqui, ó, uma unidade, é o que a gente chama de amplitude. A amplitude da função f de x igual a seno de x é 1. A amplitude dela é 1. Quando você multiplica ela por um b ali, vai aumentar ou pode diminuir essa amplitude. Vai depender do valor do b. Então, o b ele vai ser responsável por mexer com a amplitude. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Olha lá, ó. Vamos fazer uma clássica, que é dos exemplos, que f de x igual a 2 vezes o seno de x. Então, como é que eu vou construir esse gráfico, Esther? Você vai fazer a tabela. Vocês lembram quais são os valores que a gente joga na tabela para o x? Pro x a gente joga 0, π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. 0, π Poxa, sobre faltou rápido, 2 não tô tendo a falar. e 3π sobre 2 e 2π. Aí, aqui a gente vai calcular o valor do y, que equivale ao f de x, né? É a mesma coisa. Então, ó, vamos substituir aqui o x por 0. Então, o que vai ser o f de 0? Qualquer imagem do 0. Vai ser 2 vezes o seno de 0. Como o seno de 0 é 0, vai dar 2 vezes 0, então vai dar 0 mesmo. Certo? Se eu for calcular o f do π sobre 2, o que vai dar? 2 vezes o seno de π sobre 2. Como o seno de π sobre 2 é 1, então vai dar 2 vezes 1, vai dar 2. 2. Então, aqui vai ser 2. Beleza? Aí, galera, por exemplo, o π, a gente sabe que o seno dele é 0. Então, 0 vezes 2 vai ser 0. Tá bom? Posso fazer assim? O 2π também. A gente sabe que o seno dele vai ser 0. 0 vezes 2 também vai dar 0. Aí eu vou fazer só para 3π sobre 2, que vai ser diferente aqui. O f de 3π sobre 2
ele vai ser 2 vezes o seno de 3π sobre 2. E é menos 1, então vai ser 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Então, aqui vai acontecer de ser menos 2. E aí, agora, a gente vai fazer lá o nosso gráfico, né? Vamos pôr no gráfico. Então, tá aqui o Y, o X. Agora, os valores do Y. 0 aqui, 1 e 2, para baixo, menos 1 e menos 2. E aí, o X não muda. Pi sobre 2 e 3π sobre 2 e 2π. E aí, agora a gente faz o gráfico. Vou fazer de azul aqui, tá? Quando o x for 0, o y vai ser 0. Então, faz parte da origem. Quando o x for π sobre 2, vai ser 2. Quando o x for π, vai ser 0 novamente. Quando o x for 3π sobre 2, vai ser menos 2. E quando for 2π, vai ser 0. Então, olha o gráfico agora, ele vai ficar assim, com a mesma curva, crescente, decrescente, nos Aí mesmos a amplitude vai quadrantes. ser maior. Isso, só que a amplitude, ela aumentou. Agora, ó, se você for olhar o tamanho aqui do morrinho, a altura do morrinho é de 2 unidades. Então, aumentou a amplitude. Então, toda vez que eu olhar para a amplitude, ela vai ser o valor do B. O B, então, como é que a gente sabe determinar o valor do B quando ele dá o gráfico? Olhando para o Pela tamanho da altura do amplitude. morrinho. Isso, pela altura do morrinho. Mudou aqui, ó, o período continua sendo 2π, né? Porque ele leva o tempo de 2π para fazer a onda. O que vai mudar é a imagem. Porque aqui no gráfico, que é f de x igual a seno de x, a imagem, ela é o menor valor é menos 1 e o maior valor é 1, né? Então, todos os valores eles vão ser localizados entre menos 1 e 1. Nesse caso aqui, a imagem ela vai ser qual? Qual é o valor mínimo? 2 até 2 e menos 2. De menos 2 até 2. Mas Porque peraí, o a valor amplitude a mínimo gente só é olha para o menos positivo? 2. Oi? Mas assim a gente está olhando a imagem. Para a gente determinar a amplitude, a gente só olha para a altura mesmo. Só a altura do Tanto morrinho. positiva. Isso, exatamente. Não confundir a imagem com a altura do morrinho. Então, é isso. Aí, por exemplo, se esse valor B ele for um número fracionário, por exemplo, meio, 1/3, a amplitude, ao invés de aumentar, vai diminuir. Então, o B ele é responsável por mexer com a amplitude. Estou dando tempinho para vocês copiarem. Ah, é. Tudo bem. Ok, obrigado. Eu só vou copiar a imagem aqui em cima rapidão. Pronto. Então, a imagem aqui ela é de menos 2 até 2. Muito obrigado, Bi. Ai. Tudo bem, Mistec? Eu tô bem. Eu sou desenhista profissional. Oi? Eu sou desenhista profissional.
Tô vendo, ninguém faz coração como você. Apesar que você fez Esse 2 gráfico, para quanto mais vai aumentando, mais vai Ah, aumentando a amplitude, mais meu desenho fica uma linha reta. Meu Deus! Gente, sem brincadeira, vai ficando tão feio. Não fica bonito. Para ficar bonito, você ia precisar fazer um gráfico grande, então é. melhor não. E comprar um papel milimetrado ou um E o papel pior é que que eu tem tenho papel quadriculado. Malha quadriculado quadriculada, também. Aí mas tô fica preguiça de bonitinho. pegar. É porque a Bruna só usa folha 4. Eu também só tô usando a 4, né? Mas Metade da turma acho que só tá usando folha 4 agora. é porque Eu a não, porque 4 é eu gosto que o meu interessante. caderno fica bonitinho. Meu fichário, quer dizer, fica bonitinho. Eu tô junto Meu com a fichário, Lívia. ele Eu não não aguenta, consigo ele não escrever entende. também em folha A4. Ó, Eu gosto de escrever Não, isso em porque a Parece Bruna tem entender. 2 fichários. O único cuidado que a gente deve tomar é quando o B ele for negativo. Então, ó, vou colocar aqui como uma observação. Se o B ele for menor que 0, né? Se ele for um número negativo. O que vai acontecer? Vou dar um exemplo. F de x igual a menos 3 vezes o seno de x. Olha lá, o B, o número que está multiplicado com o seno, ele é negativo. Então, na hora que for montar a tabelinha, vocês vão perceber o seguinte. Lembra que o x não muda, então vamos colocar Ô, 0. prof, Pois não. ele vai ficar para baixo do eixo X ou não? Não, ele vai Sim. fazer uma, que a gente fala, ele vai fazer uma rotação, o gráfico ele vai rotacionar em torno do eixo X. Você vai perceber que ele vai girar ali em torno do eixo X. Daria certo eu colocar o menuzinho para fora e colocar um parênteses no 3, o 3 vezes seno de X? Aí eu fazia normal e depois invertia? Ou ia dar errado? Dá certo também. 3π sobre 2. E 2π. 2π. Aí, galera, ó, vamos tentar fazer sem ficar escrevendo aqui as imagens, vamos fazer de cabeça. Qual é o seno de 0? 0. Vezes menos 3? 0. 0. Qual é o seno de π sobre 2? 1. Vezes menos 3? Menos 3. Menos 3. Exato. Ó, essa é uma dica importante para vocês ganharem tempo. No seno, sempre o 0, o π e o 2π, eles vão ter a mesma imagem. São 0, né? Isso. Nesses casos aqui, por enquanto, tá? Eles vão ser 0. Tudo bem? E aí o 3π sobre 2 e o π sobre 2, eles vão ser opostos. No caso, só do B. Mas se entrar o A, não, tá? Que aí a gente vai ver quando tem uma função que entra o A e o B. Tá bom? O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 vezes menos 3 vai dar 3. 3. Aí agora a gente vai lá e constrói o gráfico. Ah, tá. Inverteu só onde tá para cima, tá para baixo, tá para baixo e para cima. Isso. X e Y. Aí vai vir aqui, ó, os valores do Y. 0, 1, 2, 3. Índiozinhos, 4. Ai, meu Deus do céu. E menos 3. Aí 0, isso, 2, e 3, isso, 2, e 2. Aí vai ficar assim, meus amores, ó. Fazer isso de rosa. Quando o x for 0, vai ser 0. Agora, quando ele é π sobre 2, vai ser menos 3. Ele vem aqui. Certo? Quando for π, vai ser 0. Quando for 3π sobre 2, ele vai ser 3. E quando for 2π, vai ser 0. Aí vai mudar aqui, ó. Não vai ser mais crescente aqui no primeiro quadrante. Vai decrescer no primeiro quadrante.
Aí vai crescer. Ai, senhor. No segundo. E no terceiro. E vai decrescer no quarto. A amplitude continua sendo essa onda. Por isso que a gente precisa saber o gráfico original. Calma aí, eu só vou copiar ele aqui para vocês entenderem. Por isso que a gente tem que ter na cabeça, ó, esse gráfico aqui. Para a gente perceber o que está acontecendo. Aqui, ó. O que aconteceu com o gráfico? Se vocês perceberem, ó, ele vai girar aqui em torno do eixo X. Então, o que eu quero que vocês guardem? Toda vez que esse gráfico do seno ele girar aqui em torno do eixo X, significa que a amplitude, o tamanho do morrinho é 3. Mas a amplitude, ela ao invés de ser 3 positiva, ela vai ser 3 negativa. Vocês entenderam isso? Toda vez que girar ali em torno do eixo X, é porque o B, o parâmetro B, ele é negativo. Então, ó, por isso que isso daqui vocês precisam ter lá na cabecinha. Peraí, Certo? Bisteca, você pode repetir, por favor? Qual que é a amplitude? É 3 ou menos 3? Ó, olha para o gráfico original, o seno, que é esse vermelho. O que aconteceu com a curva vermelha? Ela virou. Ela nos girou em torno do eixo X. Quando que isso acontece? Quando o parâmetro B ele for negativo. Não? Tá. Aí você calcula o tamanho do morrinho da mesma maneira. Qual é o tamanho do morrinho? 3. Só que na função ele vai aparecer 3. Não, vai Vai aparecer aparecer menos 3. E é isso. Porque ele girou ali. A gente pode Mas aí dizer eles que a gente consideram olha o amplitude primeiro três. morrinho Isso, você olha para o para primeiro definir a morrinho. amplitude? Exatamente. Ó, olha que Entendi. legal. Você sempre tem que ter essa figura na sua cabeça. Por isso que eu coloquei aqui, ó, vocês pensando nela. E aí, quando você tem essa figura na cabeça, você consegue acompanhar o que está acontecendo. Mas a amplitude é 3 ou menos 3? Eu tô A confusa. amplitude, ela é em módulo, ela é 3, porque ela é o tamanho Ah, ela é ali, 3. tá? Tá. Mas aí, no Mas para caso... determinar o parâmetro B é menos 3. É o primeiro morrinho sempre. Agora Exatamente. entendi. Só que na função ela vai aparecer como menos, porque o gráfico ele fez essa rotaçãozinha aí. Então, o parâmetro B vale negativo, só que a amplitude vai ser sempre positiva porque está em módulo. Isso. Tá, ok. Aí, na aula da semana que vem, né, que amanhã a gente faz uma revisão legal para vocês, eu vou mostrar um gráfico com os dois juntos, com o A e o B. E aí, depois a gente parte para o C e parte para o D. E aí, vocês vão ver que vai ser rápido, porque tudo que eu estou ensinando dos parâmetros A, B, C e D, a gente vai usar os mesmos conceitos em qualquer função. Na função seno, na função cosseno, na função tangente. Todos esses parâmetros, tudo isso que a gente está fazendo devagarzinho na função seno, elas são usadas também nas outras funções. Certo? Infelizmente, eu preciso me despedir de vocês, que acabou. How Foi um chique. prazer inenarrável estar nesse momento. Caramba, eu nem percebi. É, hoje é bem Exatamente. rápido. É o rápido do rápido hoje. É VaptVupt. Sim. O Júlio foi comer, né? Pegar o Ontem, quando a café gente tava dele. fazendo plantão, aí ele foi comer, aí ele falou assim, a gente está na aula do professor Raimundo, é VaptVupt. Nossa! É a cara do Júlio. Ah, é. O Júlio tá dando plantão para vocês? Esse professor é muito bonzinho. É, ele É. tá plantão pra gente. Segundo ele, Ele ele sempre queria dá. ter um professor que nem ele. É que A cara do Júlio também falar isso. a modéstia do Júlio, Humilde.
Mas eu queria ter um Sabe? aluno como eu também, né? Então, Ele não assim, cabe dentro dele a modéstia dele. Não cabe mesmo, não. Meus amores, fiquem com Deus e até amanhã, viu? Amém, Beijão. você Tchau. também, professor. Obrigada pela aula. Eu que Valeu. agradeço a Fica com atenção. Deus. Tchau, tchau. Tchau, Bistequinha. Tchau.